Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. As exportações brasileiras de carne suína totalizaram 118,7 mil toneladas em maio, um volume 13% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que teve 104 mil toneladas. Em receita, houve um incremento de 29% no comparativo mensal, com 291,1 milhões de dólares, contra 225 milhões de dólares em maio do ano passado. Santa Catarina serve como principal exportador de carne suína do Brasil, com 59,6 mil toneladas exportadas, seguida pelo Rio Grande do Sul, com 27,3 mil toneladas, e Paraná, com 19,2 mil toneladas. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. A Lei Brasileira de Proteção de Cultivares é de 1997 e há muito tempo entidades ligadas ao setor produtivo vêm tentando trabalhar na atualização dessa legislação. Para entender melhor em que pé está esse pedido e essas tentativas de atualização, a gente conversa agora com o presidente da AproSoja Brasil, Maurício Buffon. Tudo bem, presidente? Bom dia, tudo bem? Com certeza, estamos trabalhando aí, ver se a gente consegue modernizar essa lei de cultivares aí, que consiga beneficiar aí produtores e também os quem produz semente também, né? Pois é, qual é o principal problema da lei existente atualmente no país? O que mais preocupa o produtor rural e em que medida ela pode melhorar? O que mais preocupa nós hoje, porque nós temos uma concentração de mercado muito grande, né? Hoje, se nós olharmos o mercado, aí nós temos cerca de 80, acima de 80% da questão das cultivares de soja sendo produzida no Brasil em cima de uma empresa só, né? Tem uma empresa só que está com todo esse mercado na mão. Dessa forma, a gente vê que está uma concentração muito grande e a gente não está evoluindo da forma que nós imaginamos que estaríamos evoluindo aí com as cultivares de soja. Por isso que a gente está buscando aí fazer um trabalho aonde a gente consegue deixar esse mercado aí mais competitivo, aonde as outras empresas também consigam participar do mercado. E o grande ponto dessa questão é a questão da remuneração, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho bem estruturado para poder, quem multiplica essas sementes, poder ter a sua a sua remuneração e o produtor que também que consiga a ter esse mercado mais aberto aí para poder ter mais quantidade de variedades possível de soja, principalmente no mercado. Bom, hoje como é que funciona? Porque a ideia dessa lei de proteção, um dos pontos que se mexeria mais seria a questão do prazo de vigência dessas proteções? Não seria nem tanto no prazo, quanto mais seria a questão da remuneração, né? Quem desenvolve variedade hoje, quem desenvolve variedade hoje no país, ele está num dilema que se ele não desenvolver uma variedade com a biotecnologia em conjunto, ele não consegue ser remunerado por essa variedade, porque o sistema brasileiro hoje permite que o produtor salve a sua semente e a gente vai continuar trabalhando para o produtor poder salvar a sua semente, Sim. mas quem está produzindo genética, quem está fazendo pesquisa, ele tem que ser remunerado. E hoje o jeito que o mercado está, o jeito que a lei está, o produtor pode salvar a sua semente e não paga remuneração para quem está fazendo a genética da sua semente. Ele paga na biotecnologia, que já vem a questão da genética junto, embutido. É isso que nós queremos romper, que a biotecnologia seja uma questão e a lei da genética seja outra. Então, para a gente poder que esse mercado se abra, se amplie e nós tivemos muitas variedades, oferta de variedade, nós precisamos remunerar quem realmente faz o que a sojicultura vai crescer no país, que é quem está fazendo genética. Nessa visão que a gente está trabalhando com essa nova lei de cultivares. Sim, e até estimula o desenvolvimento de melhores variedades para atender às necessidades do produtor, né? Exatamente. Eu tive na Embrapa semana passada não, retrasada, e a Embrapa sempre foi, né, um difusor de tecnologia,
Já teve 80% de mercado de soja da Embrapa com a genética deles, hoje eles têm menos de 1%. Você vê como que distorceu demais o mercado. E o grande problema é que não remunera quem está fazendo genética, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que os pesquisadores, né, falavam lá na Embrapa que toda vez que você coloca uma questão de um evento, principalmente de biotecnologia em cima de uma variedade, ela perde um pouquinho da sua produção. Então, você vê que é quase unanimidade falar que ela perde um pouco da sua produção quando você coloca um evento de biotecnologia. E dessa forma, nós queremos que o mercado de biotecnologia continue, nós não estamos contra ele também, mas nós queremos que o mercado de genética tenha autonomia para poder fazer as suas cultivares com e sem biotecnologia. Por isso que a gente precisa remunerar quem está fazendo biotecnologia, quem está fazendo a genética, para poder que esse mercado seja dividido e cada um tenha a sua fatia de mercado e cada um tenha o seu livre escolha. Né? Se você está com uma variedade muito produtiva e que ela não tenha biotecnologia, que ela possa ir para o mercado e esse pesquisador seja remunerado. E quem faz genética vai estar trabalhando na outra ponta para fazer a genética. Só para dividir, porque hoje as leis são divididas, mas existe um modelo que foi criado pelo mercado que só remunera quem faz genética juntamente com a biotecnologia. E esse é o ponto que a gente precisa deixar o mercado livre. Cada um tem a opção de fazer ou não com biotecnologia. O fato que a genética que traz produção. Nós queremos incentivar que a genética trabalhe com remuneração, que ali é o ponto para fazer variedades melhores. Só para entender, com essa eventual mudança na lei de proteção de cultivares, o produtor pagaria mais, menos? Ele ia ter alguma tecnologia melhor que compensasse esse eventual preço maior? Certo. Nós temos que analisar da seguinte forma. Eu acredito que o produtor não pagaria mais, né? Ele pagaria o mesmo preço ou até menos, né? Porque o que acontece hoje? Como ela está casada a genética e a biotecnologia, o produtor está pagando a genética também, né? Junto com a biotecnologia. Quando nós separarmos isso e a lei que nós estamos trabalhando, esse é o ponto, o produtor vai continuar pagando um valor lá da biotecnologia e um valor da genética, que no final é o mesmo, só que nós vamos ter muito mais opção de material, né? Muito mais opção de material. Hoje ele está pagando, né? E da forma que a gente está trabalhando a lei é que ele consiga trabalhar pagando, nós defendemos que ele paga a genética e a biotecnologia, só que separadamente, né? Hoje ela está pagando embutida. Por isso que precisa mudar a lei. Por quê? Porque do jeito que está, quem está fazendo genética, ele não está sendo remunerado. Não tem uma lei para ele poder cobrar essa remuneração dele, né? Então, ele só consegue cobrar quando ele se junta com a genética, com a biotecnologia. Então, nesse ponto que a gente está trabalhando. Não altera o preço, no nosso ponto de vista, não altera o preço, mas vai alterar a oferta de genética no mercado e muito, né? Então, até quem pode salvar a semente em casa, que nós não abrimos mão dessa questão de salva de semente, só que quando ele for fazer os seus documentos, seu anexo 33, por exemplo, ele vai ter que destacar a questão da biotecnologia. É justo pagar o pesquisador que está desenvolvendo e fazendo que essa produtividade esteja aumentando e ficando livre para o mercado, né? De você colocar em cima de uma boa genética, uma biotecnologia ou não, né? E nós temos que se lembrar que nós temos aí a questão da indução genética também, do CRISPR que vem, é uma questão nova também que vem, que é muito mais, vamos fazer, mais simplificada de melhorar geneticamente, melhorar as plantas, só que ela não é uma planta, não é uma planta transgênica, ela é uma planta normal. Então, dessa forma, nós precisamos regulamentar isso para também ter essa nova tecnologia entrando no mercado e difundindo cada vez mais a produção.
Ah, sem dúvida. E como estão as tratativas, né? Faz um tempo já que existe essa discussão sobre as alterações na Lei de Proteção de Cultivares. Ela está andando, né, presidente? Como é que está nesse momento? Olha, nós estamos conversando principalmente com os obtentores, né, que é quem produz sementes, para a gente, com a associação deles, para a gente trabalhar em conjunto, né, aonde atenda o produtor e também quem está fazendo sementes, fazendo um mercado bem balanceado, vamos dizer assim, equilibrado, né, equilibrar esse mercado. Então, a lei começou sim, evoluir agora, né? Acreditamos aí que durante o ano aí a gente vai conseguir evoluir com essa lei. Já temos alguns projetos andando, então precisa ser ajustado, mas acreditamos que agora ele sai do papel. Tem que criar uma nova lei, será? Ou essa lei existente passa pelo Congresso para sofrer alterações? Como é que está essa articulação e do que depende isso? Exatamente, essa lei tem que estar, ela já existe, né? Está em algumas comissões no Congresso, ela tem que ser votada no Congresso, no Senado, mas com a construção e o equilíbrio das partes envolvidas, é uma lei que a gente consegue fazer andar. O nosso hoje maior dificuldade é conseguir deixar a lei equilibrada no sentido da biotecnologia e o germoplasma, né? Que as cultivares ficarem separados, né? A biotecnologia não quer isso, então existe uma força aí também que trabalha para isso não acontecer. Mas as outras elos da cadeia já têm um entendimento que precisa ser essa lei tem que ser atualizada para nós poder ampliar o mercado e nós ter um livre comércio aí e aumentar, não concentrar o mercado em cima hoje praticamente de uma empresa, né? Agora, presidente, as pessoas não têm muita ideia. A gente está numa TV aberta aqui, da complexidade que é produzir. Por exemplo, a gente, no caso que a gente está falando sobre soja, desde lá da semente, já tem esse desafio para o produtor em todos os aspectos. Exatamente, né? Os desafios são muito, né? Todo mundo, é o que eu falo, a cadeia todo quer ganhar, né? O produtor, todo o risco cai em cima do setor do produtivo, do produtor rural mesmo, que é o setor primário, mas existe uma cadeia que cada um quer a sua parte e às vezes não entende que o produtor precisa ter um equilíbrio e uma remuneração é, compatível, né? Para não chegar no ponto que hoje a gente está vendo aí um alto nível de endividamento, né, esses problemas climáticos que vêm atrapalhando o setor. Então, é muito complexo produzir, né? Às vezes se vende uma mensagem de um agro perfeito, mas colocar a semente na terra e tirar os frutos dela é uma tarefa bem árdua e que exige muito planejamento, que existe muito fé acima de tudo. E então é nesse sentido aí que a gente precisa equilibrar as partes aí para todo mundo poder ter a sua rentabilidade em cima do setor. Agora, presidente, antes da gente encerrar, uma vez discutida a lei, se chegando a um consenso sobre essa atualização, em quanto tempo o produtor brasileiro de genética consegue se mobilizar para trazer essas atualizações para o campo? Olha, é uma lei, é um sistema que demora, né? Ele tem uma certa demora, nós não temos dúvida, porque fazer genética não é fácil. Mas com essa nova tecnologia do CRISPR aí que vem, nós acreditamos que esse processo vai ser acelerado e muito. Esse é um dos motivos que a gente precisa atualizar essa lei. Então, mas você vê que hoje uma variedade de soja, só para a gente ter uma ideia, de quando começa a trabalhar nela até ela chegar num produtor, ela demora 10 anos, né? Quando ela tiver tudo pronto, ela demora 10 anos. Então, com o CRISPR, nós acreditamos que esse tempo aí vai vir por uns 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos. Então, vai se acelerar muito o processo e aí a gente começa a ver os resultados muito rapidamente. Esse é o motivo que a gente precisa atualizar e deixar o mercado equilibrado, né? A própria Embrapa hoje tem muita tecnologia do CRISPR e a gente precisa trazer, né, que é a indução genética para a agricultura para poder nos trazer também segurança, né? Porque isso ele consegue trazer indução para doenças, para próprios insetos. Então,
tudo isso é com um tempo muito mais rápido do que era no passado. Mas, com a lei do jeito que está hoje, fica difícil, porque um cientista que faz um material aí adequado, ele fica sem remuneração, né? E aí, qual é a ideia dele fazer isso, né? Porque depois o pessoal pega, né? O produtor às vezes pega essa semente e acaba não remunerando ele. Então, essa é o ponto, né? A gente precisa trazer a separação da biotecnologia com a questão genética para a gente conseguir que evolua. Nós acreditamos que com a nova lei nós vamos ver resultado aí bem rápido aí com essa nova tecnologia. Só para o senhor dar uma explicação rápida sobre essa tecnologia que o senhor citou, a CRISPR, o que ela representa para esse segmento? Ela representa muito, né, uma tecnologia que ela não é uma planta geneticamente modificada, ela é uma planta normal, vamos dizer assim, uma planta que não tem genética, mas ela pode ser apurada, questão de produção, questão de indução de resistência, é uma série de coisas com um período muito rápido. Então, é uma tecnologia que vai trazer, sim, um avanço muito grande para a agricultura, e não só para a soja, como todas as outras culturas aí que o mundo tem, né? Vai ter uma oferta melhor de alimento, e nós tendo uma oferta melhor de alimento, nós temos a questão da competitividade, preço mais barato e justo para todos. Então, é uma tecnologia que vai ajudar muito aí a questão alimentar aí no mundo inteiro. Tá certo, presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon, muito obrigada pelas explicações e que ande essa nova legislação sobre o setor de sementes no país. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aí e sempre que precisar, temos à disposição. Muito obrigado. Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinho a gente volta com outras informações. Até já. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Estamos de volta com o Agrocultura RS. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quarta-feira é dia de derrubarmos os mitos e conhecermos as verdades sobre a pecuária e a proteína animal com a divulgadora científica Lívia Padilha. Tudo bem, Lívia? Oi, Thaís. A pergunta dessa semana diz respeito aos antibióticos na carne bovina. Será que existem resíduos desses antibióticos? Será que é perigoso? E esse tema também é abordado no livro A Carne Nossa de Cada Dia, que nós sempre mencionamos aqui. E a questão dos antibióticos, a maior preocupação é em função da resistência aos antibióticos. Mas, assim como nós, os animais recebem antibióticos quando eles precisam, quando eles estão doentes. E assim como nos Estados Unidos, que são os dados que são apresentados no livro, aqui no Brasil, os médicos veterinários sabem muito bem que quando o animal necessita do antibiótico, ele vai precisar, assim, de uma carência, de um tempo até que ocorra o abate. Então, não há esse medo de que os antibióticos estejam na carne, que resíduos do antibiótico estejam na carne que a gente consome, pois os veterinários sabem dessa condução desde o momento da aplicação da medicação até o processamento, até o abate do animal e o processamento nos produtos alimentícios. Na próxima semana, a gente vai conversar sobre qual é a melhor carne,
Será que é a carne bovina, a carne suína, a carne de frango, a carne de ovelha? Vamos falar sobre isso. A forma de nós buscarmos, há um esforço do ministro Carlos Fávaro, tem esse grupo de trabalho que começou a trabalhar, mas a gente não pode ficar esperando quanto tempo. E o produtor, os produtores, deputado Alceu e outros deputados gaúchos estão aqui, mas todos têm conhecimento, os produtores estão na estrada. E vou dizer o que me disseram os produtores ao ir ao Alegrete, que eu estive, a Dom Pedrito, que eu estive, na Ulha Negra, com assentados, pequenos produtores, médio produtor, produtor empresarial, atingiu todos, literalmente todos. E, na verdade, nós temos aí mais de 200 mil produtores que, se não vier uma medida de alongamento, não tem solução. E o governo diz, não quero falar de securitização. O governo, Fazenda. Por isso que o ministro, né, ao ser convocado, e nós vamos transformar, assim, cedir até a última hora, por conta, né, da responsabilidade dele no dia 2 ele estar aqui, e aí é convite, eu quero transformar em convite, né, quero deixar bem claro a todos que estão aqui, né, transformando em convite com agendamento feito, né, estão aqui os líderes do governo, de que nós vamos ter uma possibilidade de conversar com ele hoje, mas uma conversa hoje, ela não vai ter profundidade, é óbvio. Estão tratando uma questão mais macroeconômica do país, mas a vinda dele aqui, e junto com o ministro Fávaro, e aí com um encaminhamento, porque se o governo tem um encaminhamento, ele pode fazer uma medida provisória. Eu perguntei isso para o ministro na reunião que tivemos. Ministro, o senhor tem um encaminhamento? Não temos ainda. Estamos construindo, sim, mas até quando? E tem urgência. E por conta dessa urgência, que eu... E na prerrogativa como deputado federal de fazer a convocação. Aceito, sim, né, transformar em convite, porque nós não queremos um debate político, nós queremos solução, nós queremos resolver. Só que os problemas do agro são problemas importantes na agenda do governo e do próprio ministro. Por isso que ele tem que vir aqui na comissão, né, vai tratar da questão da taxação, né, das letras essas, né, de crédito do agro, que é um absurdo, tem o plano de safra. Até eu fiz uma provocação, não estavam todos lá na FPA, acabou de sair aqui o presidente Pedro Lupion, eu disse, para nós no Rio Grande não adianta anunciar um plano de safra sem ter um encaminhamento para as questões de médio e longo prazo. Então, é nesse sentido, presidente Rodolfo, e o senhor é testemunho, e vou encerrar, o senhor participou daquela audiência pública, vários deputados, colegas aqui, inclusive, não só do nosso estado, né? Me esqueci o nome, o Pezende, desculpe, Pezende. O Pezende participou, nos ajudou, né? E o próprio presidente Rodolfo. O que acontece? Tivemos lá uma audiência de 5 horas e 21 minutos, onde os produtores vieram aqui. E agora eles não têm condições de vir. E eles têm essa necessidade e nós, o Brasil precisa dar essa resposta para o agricultor brasileiro e passa, né, pelos ministérios de competência, que na verdade são 3. Ministério da Agricultura, Ministério de Desenvolvimento Agrário, para o público da agricultura familiar e pequenos, né, da agricultura familiar, e também nós temos aí o próprio ministro da Agricultura. Então, essa reunião no dia 2, né, que eu tenho certeza que o ministro vai trazer já pauta, que o ministro da Agricultura vai trabalhar a questão, né, de indicativo desse grupo de trabalho. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá!